tem forma de guri. Mas E esse, um capeta em forma de guri. De uma família tradicional, nasceu um menino que era mesmo infernal. Os primeiros passos, ainda neném, já foram queimados na canela de alguém. mas com Esse, um capeta em forma de guri. Mas esse, um capeta em forma de guri. aos 8 anos pra escola entrou. De cara feia logo a professora olhou. No meio da aula, num breque fatal, Mandou seu coleguinha logo para o hospital. Eu sou esse, um capeta em forma de guri. Mas sou esse, um capeta em forma de guri. Aos 18 anos pra